Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida em sua presença. Quero agradecer a confiança do nosso pastor presidente, Ailton José Alves, e do Santo Ministério da Casa do Senhor, e a oportunidade de mais uma vez estar participando dessa programação santa no programa Reflexão Bíblica. Eu quero convidar a você para ler comigo a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, se você possui em mãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, o versículo 1 ao versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo do enfermo. Diletos ouvintes e amigos, o texto em apreço nos fala sobre o encontro de Jesus, ou a ida de Jesus à cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela se localiza ou se localizava nas proximidades da Galileia, na região da Galileia, no norte de Israel. E naquela cidade havia um posto fiscal romano. Um dos habitantes daquela cidade era um centurião romano. Este homem, ele possui alguns atributos que nós queremos aqui pontuar, algumas qualidades. Em primeiro lugar, o texto nos fala que este homem ele possuía um servo. E o servo dele estava muito enfermo, muito doente. O evangelista Mateus, ele diz que o servo deste centurião, ele estava paralítico e violentamente atormentado. Isto comoveu o seu senhor, o centurião, de tal forma que aquele homem, ele que muito estimava, pois diz o versículo 2, ele enviou uma comissão de anciãos judeus para rogar a Jesus, para Jesus vir curar o seu servo. Isto é digno de nota. É que este homem, ele era capitão de 100 homens. Ele comandava uma centúria. Ele era um homem de autoridade. Ele era um cidadão romano. Não é assim? O exército romano, ele era dividido em legiões, que era composto por 6.000 soldados. As legiões eram divididas em cortes, que eram compostas por 600 soldados. E as cortes eram divididas em 6 centúrias, que era composta por 100 soldados. E este homem, ele era capitão, ele tinha autoridade, ele tinha poder de decisão sobre 100 homens. Isto era interessante, que mesmo ele sendo uma pessoa com tamanho peso, com tamanho conceito, cidadão romano, ele sentiu um amor, uma estima, ele valorizou a pessoa do seu criado.
Ele podia a qualquer momento substituir aquele homem, mas ele o estimou. E quando o seu criado estava paralítico e violentamente atormentado, ele envia uma comissão de judeus para clamar a Jesus, para Jesus vir até a sua casa e curar o seu servo que estava enfermo. Os judeus foram até Jesus. E é interessante, quando eles chegaram diante de Jesus, eles pediram a Jesus e dizendo assim: Senhor, é digno de que lhe concedas isto, porque este centurião, ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Este centurião, além de ser uma pessoa que amava muito o seu criado, o seu servo, ele também amava a nação dos judeus, o povo judeu, e ele amava também a religião dos judeus, porque ele mesmo, as suas espécies, ele construiu uma sinagoga para o culto dos judeus. E isto nutriu um sentimento de estima dos judeus em relação a ele, mesmo sendo ele pertencente a uma nação dominadora. Os judeus, os irmãos sabem que naqueles dias, Israel, toda aquela região da Palestina, estava sob o jugo do governo romano, mas mesmo sendo ele pertencente à nação dominadora, os judeus o estimavam e eles foram clamar por ele a Jesus. Diz o texto que quando Jesus ele se dirige até a casa deste centurião, este homem ele manda amigos ir ao encontro de Jesus. Jesus estava nas proximidades da sua casa. E quando os seus amigos encontraram ao Senhor, disse assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou homem digno de que entre debaixo do meu telhado. Este foi o recado que o centurião enviou os seus amigos a dizer a Jesus, que ele não se incomodasse, porque ele não se achava digno de receber Jesus em sua casa. Mas o que é interessante aqui foi o pedido daquele homem em seguida. Ele diz assim no versículo 7. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Em outras palavras, Senhor, não é necessário que tu vá e entre na minha casa e ore pelo meu servo e peça por ele, e restaure a sua saúde, porque eu não sou digno. Eu não sou um homem digno que tu entres no meu lar. Mas onde tu estás, aí mesmo, dize apenas uma palavra. E o meu servo, o meu criado, que está paralisado, violentamente atormentado, ele vai ficar curado pelo poder desta palavra. E ele explicou: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze assim, ou faze isto, e ele o faz. O que aquele homem estava dizendo, queridos, era tremendo, era glorioso. Aquela demonstração de fé tocou o coração de Jesus. Aquele homem estava dizendo que ele sabia muito bem o que era autoridade, porque ele também era sujeito a autoridades. E quando lhes emitiam ordens, ele obedecia. E ele também tinha pessoas às suas ordens. E quando ele emanava uma ordem, enviava uma ordem, determinava algo, eles obedeciam. Então, como ele entendia o que era a autoridade, ele disse ao Senhor: eu entendo, em outras palavras, que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Eu que sou um mortal, eu mando meu servo fazer e ele faz. Eu mando ele ir e ele vai. Eu mando ele voltar e ele volta. Quanto mais o Senhor, que é todo poderoso, glórias ao nome de Jesus. Dize apenas uma palavra, aí mesmo onde o Senhor está. E eu entendo que a autoridade desta palavra, esta palavra é tão poderosa, que vai alcançar o meu servo, que está paralisado e violentamente atormentado. Uma palavra é suficiente. O entendimento daquele centurião era que a palavra de Deus pode mudar uma história. Eu quero dizer nesta oportunidade que há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é gloriosa. A palavra de Deus, irmãos, é a ordem dele, é a determinação dele. Ele é aquele que diz assim em sua palavra:
como ele disse, e o profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 43, no versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Este é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que cremos, que reconhecemos, o Deus poderoso. Quando Ele fala, quando Ele determina, as coisas acontecem. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que todos os teus problemas podem ser eliminados hoje pelo poder da palavra de Deus. Deus, Ele fala e a enfermidade bate em retirada. Deus, Ele fala e a porta se abre. Deus, Ele fala e aquele problema que parecia insolúvel, ele é resolvido, porque há poder na palavra de Deus. O centurião reconhecia isto, queridos. E é por isso que ele falou, dize apenas uma palavra. O que você precisa hoje é da palavra de Deus. E eu entendo que esta palavra que está sendo transmitida hoje, que está chegando a você por meio da Rede Brasil de Comunicação, esta palavra, ela tem poder de restaurar a tua vida. Esta palavra, ela tem poder de te curar. Esta palavra, ela tem poder de te salvar. Você que está imerso numa vida distante de Deus, mas creia na palavra do Senhor. Volte para a casa do Pai, aqueles que se desviaram por alguma circunstância. E você que ainda não conhece a Jesus como Salvador, a palavra está sendo falada, pregada. E se você crer nesta palavra, haverá uma revolução na tua vida. Revolução de vida para a glória do nome de Deus. A palavra de Deus pode mudar a tua história. Eu creio nisso. Creia também. Ame a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. E tu verás a mão de Deus estendida sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Tu verás Deus, Ele mudar a tua história. Tu verás Deus, Ele mudar a página do teu livro, do livro da tua vida, digo, para a glória do nome do Senhor. Neste momento eu quero fazer uma oração pela tua vida. E pedindo ao Senhor que Ele fale com você, que Ele continue falando. E que você creia na sua palavra. E que Deus, Ele possa transformar esta situação indesejada, triste para a glória do seu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, estamos te pedindo em favor daqueles que estão nos escutando por meio da Rede Brasil de Comunicação, vidas, Senhor Deus, que foram alcançadas pela Tua Palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor restaure, transforme, que o Senhor opere, Senhor. Irmãos nossos, filhos Teus, que estão enfrentando os problemas que aos seus olhos parecem ser solução, mas há poder na Tua Palavra, Senhor. Foi a Tua Palavra quem criou todas as coisas, é a Tua Palavra quem sustenta o universo, é a Tua Palavra quem nos purifica, é a Tua Palavra quem nos restaura, Senhor Deus. Fala ao Teu Filho, Senhor Deus. Coloca nele e faz, Senhor, crescer no coração dele a fé que havia no coração deste homem, deste centurião, ao ponto dele reconhecer que todo o seu problema, toda a sua dificuldade, Senhor Deus, só bastava uma palavra do Senhor para tudo ser resolvido, ó Pai. Continue sintonizado na Rede Brasil de Comunicação. Uma palavra pode mudar a tua história. E Deus, Ele tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe.